Bom, o tema de hoje, né, dando sequência ainda ao pedido, né, do Dr. Carlos, que é a cura, como ela acontece na mente. Como é que a cura se dá na nossa mente? Porque a doença também, ela se dá na mente, ou seja, a doença e a cura se dão sempre na mente. Vamos ver se numa abordagem espiritual e também numa abordagem da psicanálise. Que aí fica fácil a gente entender, tanto do ponto de vista psicológico como espiritual. Que na verdade são dois aspectos fundamentais da nossa constituição, da nossa formação, que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas nós temos aí um conteúdo espiritual e temos também um conteúdo psicológico. Quanto mais nós cuidamos do conteúdo espiritual, mais nós melhoramos psicologicamente e emocionalmente. E também, quanto mais nós cuidamos do aspecto emocional, mais nós atingimos degraus da evolução. Ou seja, uma coisa sempre está atrelada à outra. Não dá para evoluir sem autoconhecimento e não dá para evoluir sem esse conhecimento espiritual, que é a base do autoconhecimento. Ou seja, um fundido ao outro. Isso é que é importante, né? E aqui, enquanto eu estou me lembrando, né, quando nós nascemos, só para a gente entender esse processo bem, nós já trazemos um conteúdo espiritual bastante amplo, de várias vidas, de várias reencarnações, e não sabemos nem contar quantas vezes. E quando encontramos aqui a família, essa família tem o conteúdo psicológico, emocional que nós vamos usar para poder evoluir. Se entendermos isso, nós evoluímos. Se não entendermos, passamos por uma reencarnação sem nenhum ganho. Então aqui na abordagem pergunta o seguinte, a questão na verdade não é nem uma questão, a cura é um fenômeno complexo que envolve dimensões psicológicas, emocionais e espirituais. Portanto, nós não podemos pensar na cura do corpo sem pensar na nossa mente e no nosso espírito. Se entendermos isso, é cura do espírito, da mente, do corpo. Nós investimos ao contrário. Queremos curar o corpo para aliviar a mente, para curar o espírito. Não vamos atingir isso nunca. Precisamos fazer o processo inverso. Na psicanálise, ocorre pela compreensão dos conflitos internos e da ressignificação das experiências inconscientes e conscientes. Ou seja, nós temos um inconsciente com uma profundidade muito maior, vamos dizer, com uma gama muito maior de conteúdos. 95% dos nossos conteúdos são inconscientes, portanto eles... sequer nós nem sabemos que eles existem, eles vão se manifestando em doenças, em crises, de várias formas. Às vezes o consciente sequer sabe filtrar de onde está vindo esses problemas que eles vão emergindo ao longo da nossa vida. E o desafio é sempre com o consciente, que é a parte menor da nossa, digamos, da nossa composição emocional, psicológica, do nosso aparelho, nós trabalharmos o inconsciente. Então é com o consciente que nós vamos trabalhando progressivamente a mudança no inconsciente. Vamos fazendo emergir, trazendo à nossa consciência determinados sentimentos que nós não sabemos do que se trata, entrando literalmente nos problemas que nos afligem, que nós podemos mergulhar naquilo que é inconsciente e trazer para a nossa realidade consciente. E aí sim nós podemos cuidar. Lá na Bíblia, lá em Lucas 8,17, ele diz que nada fica encoberto, tudo virá à tona e será colocado sobre a luz. Ou seja, tudo que está no inconsciente precisa emergir ao consciente para ser ressignificado e aí liberado e a pessoa se cura. Na espiritualidade, acontece a cura por um processo de reconexão com a essência interior e transcendente. Ou seja, reconectar significa entender o que nós somos espíritos numa experiência física.
Então precisamos ter essa reconexão, começar a vivenciar todos os problemas que nos afligem diariamente e fazer essa conexão com eles e transcender. Transcender é ter um olhar diferente para cada situação. Um problema que surge na nossa vida, ele é apenas uma lição que nós precisamos aprender ou precisamos passar limpo para poder crescer. Na nossa vida espiritual, tudo acontece como na nossa vida educacional. Se nós reprovarmos em alguma disciplina, precisamos entrar de novo, matricular novamente, entender. Na vida também é assim. Nós estamos aqui para recapitular, entender, aprender e transcender. Ultrapassar os limites daquilo que às vezes nós nem entendemos. E a gente precisa lembrar que na doutrina espírita, nós temos a tríplice realidade do ser humano, que é espírito, perispírito, físico. É o mesmo espírito, mente, corpo. Nessa visão da psicologia, da psicanálise, que não é diferente. O espírito é o principal, o perispírito é uma parte ainda que está intermediária, e o físico é totalmente matéria. Né? Não tem, os outros não são matérias, são essências, né? São luz. E aqui no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, ele fala das causas atuais das aflições e males. Aí ele elenca aqui alguns que nós precisamos prestar atenção na nossa vida. Ele diz: a primeira é a consequência natural do caráter. Nosso caráter é formado pelo nosso processo educacional. É a nossa vivência espiritual, nossa vivência familiar, nossa vivência material que vai formando o nosso caráter. A personalidade é uma estrutura um pouco mais profunda que nós não alcançamos. Mas o nosso caráter nós podemos prestar atenção e mudar. Nós podemos, de repente, ter atitudes que nós não aceitamos ou às vezes nem percebemos, mas a partir do momento que alguém fala para nós que não estamos nos comportando corretamente e aceitamos isso, nós podemos ir mudando progressivamente o nosso caráter. Mas é necessário que tenhamos essa piedade de nós, né? Essa misericórdia de nós mesmos, para entendermos que os maiores problemas que surgem na nossa vida não vêm dos outros, vêm de nós mesmos. E ele diz também, o segundo aqui no Evangelho, é a culpa. Às vezes os males e as aflições, elas estão atreladas a nossas culpas. Nós nos sentimos muito culpados o tempo todo, por várias questões. Quanto mais aprofundamos na culpa, mais distanciamos de nós mesmos. E é bom sempre pensar que quando estamos vivendo a culpa, não estamos vivendo no presente. Nós estamos no passado. A culpa é sempre uma estrutura do passado. É sempre uma lembrança do passado. É sempre um exercício de volta ao passado. Porque não tem culpa no presente. No presente é a vida. A espiritualidade não está no passado, não está no futuro. A espiritualidade está sempre no presente, porque é no presente que a vida acontece. É no presente que é a eternidade, não é no futuro. É o futuro para nós que estamos encarnados e que sonhamos e esperamos que essa vida seja cada dia melhor, num plano cada vez mais sublime e que possamos usufruir. Aqui nós temos as aflições porque ainda estamos presos muito fortemente à matéria. Também as vítimas de imprevidência, orgulho e ambição. Vejam que, às vezes nós terminamos relaxando com algumas coisas, somos imprevidentes nas nossas ações, não fazemos aquilo que é necessário, nós queremos sempre deixar para amanhã algo que precisamos fazer hoje. O que nós temos para fazer hoje, precisamos fazer hoje. O dia da oração é hoje, o dia de amar é hoje, o dia de perdoar é hoje. Não podemos deixar para depois. Quando nós deixamos algo para depois, nós pagamos muito por essa conta. E isso está muito associado ao nosso orgulho, porque não queremos abrir mão de determinadas coisas que sempre nos atrapalham. Quando nós seguimos a orientação divina, a orientação da espiritualidade, a vida se torna mais leve, mais fluida e muito mais tranquila. Um dos fatores que é muito comum na nossa vida ainda é a ambição. Nós ambicionamos cargos,
nós disputamos tudo dentro de casa, na rua, nas empresas, nós sempre queremos mais. E às vezes não sabemos por que queremos mais e nem o que vamos fazer com esse a mais que nós conquistamos ou terminamos às vezes passando por cima de alguns princípios e valores para conquistar determinadas coisas que sempre nos levam a degrau abaixo e não degrau acima. Falta de ordem, de perseverança, mal proceder ou por não terem sabido limitar os desejos. 3 coisas que são fundamentais na nossa estruturação, digamos, como eu poderia dizer assim, na sanidade, para termos sanidade. Pensamento, sentimento e desejo. Pensamento, nós podemos começar a sermos porteiros dos nossos pensamentos e começar a avaliar cada um deles, filtrar esses pensamentos, entender o que eles trazem, qual é a energia que vem dentro dele, porque às vezes nós sequer pensamos que pensamos, né? A vida está acontecendo e o pensamento é a nossa conexão com o plano espiritual. Nós nos conectamos através de energia. Nós até achamos que não sabemos o que os outros estão pensando, e saber realmente não sabemos. Mas quem está do lado de lá sabe o que nós estamos pensando, isso está no Livro dos Espíritos. Por isso que nós terminamos por sofrer determinadas aflições, porque os nossos pensamentos negativos estão conectados com aqueles que também estão do outro plano de uma forma negativa. Precisamos pensar no nosso pensamento. O outro é o sentimento. Todo pensamento gera um sentimento, um não anda sem o outro, e todo sentimento gera um desejo, mas também não sabemos qual é a ordem. Quem vem primeiro, se é o pensamento, se é o sentimento, se é o desejo, mas um sempre movimenta o outro. E o desejo, nós podemos conter o desejo, a criança não. Agora, se nós não contemos o nosso desejo enquanto estamos já adultos, ou se já somos adultos, é porque estamos numa realidade infantil emocional. Se nossa maturidade é infantil, ou a imaturidade, né, que é de criança, nós não obedecemos, não restringimos desejo. Nós simplesmente fazemos e depois arrependemos. Os arrependimentos que ocorrem na nossa vida, eles vêm da falta de critério nosso de selecionar aquilo que nós queremos. Nós podemos sim controlar os nossos desejos. Nós podemos reprimir os desejos. O adulto pode reprimir, a criança não. A criança é natural. O adulto, se não reprime, ele é uma criança, né? E, infelizmente, eu não posso garantir com estatística, mas aproximadamente 90%, né, da nossa população ainda não tem maturidade emocional, junto com a idade cronológica, ou seja, idade emocional e idade cronológica estão em estágios diferentes. E aí, tecnicamente, o sujeito é maduro e nas relações ele é infantil. E aí, as relações são mais intensas do que os negócios. E todo negócio tem uma relação também de aceitação do sujeito. Sempre, em todos os negócios, em todos os momentos, nós estamos sempre lidando com pessoas. E pessoas significa relações. E nas relações é onde tem os conflitos. E é por isso que as pessoas sofrem e não sabem por que estão sofrendo. E aí ele diz ainda no Evangelho, uniões desgraçadas que resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Então são as relações que hoje, infelizmente, são as relações, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Ou seja, são as tentativas para ver se dá certo. Eu estou com um problema na minha casa, na minha família, com meus pais, apareceu uma oportunidade, vamos tentar. Isso é um caminho perigoso, porque nós não estamos obedecendo nenhuma orientação espiritual, nem a orientação do próprio coração. Intemperança e excesso de todo gênero. E aqui a gente sabe que nós estamos agora, nesse momento, né? Hoje é sábado de carnaval, e aí a gente sabe o que vai acontecer com muita gente. Tanto eu sei que muitos estão viajando aqui, né? Hoje a plateia encarnada é menor.
Eu sei que os desencarnados, alguns vão no carnaval, mas não é tão interessante. E esse é o momento que as pessoas perdem. Eu vou beber para poder relaxar, eu vou beber, eu vou festar, eu vou fazer não sei mais o quê. Aí, de repente, festa, fica feliz e tem muitos dias tristes, que são aquelas pessoas que às vezes bebem para relaxar e depois ficam tensas porque beberam. E a bebida não relaxa, na verdade a bebida elimina o julgamento. Quando nós bebemos, nós eliminamos o julgamento, aí nós somos quem temos medo de ser. Olha que coisa. Então a bebida, as drogas de uma forma geral, elas eliminam o julgamento e o sujeito é o que ele é de verdade, mas não tem coragem de ser ou está impedido de ser por alguma razão. É bem filosófica essa parte, mas é bom pensar nisso. E aqui o Napoleão Hill diz assim: qualquer coisa que a mente humana pode acreditar, a mente humana pode conquistar. Então a cura, ela tem que ser primeiro por uma crença interior de que eu sou saudável e posso recuperar aquilo que eu já tive. Se nós não temos essa crença, não vai adiantar o remédio. Numa turma que eu tive de alunos, eram só médicos, e aí eu fiz um questionamento, porque eu tinha uma informação que 60% das pessoas vão ao médico, compram o remédio, mas não tomam. E aí eu falei isso para eles, eles falaram, não, o professor está errado, não é assim. Eu falei, nossa, me ajuda. Ele falou, não, é 80%. 80% das pessoas vão ao médico, compram o remédio e não tomam. Porque elas não querem tomar o remédio, elas acham que o remédio não vai ajudar. Mas é porque também, gente, infelizmente a doença é uma forma de nos colocarmos num papel de vítima. E a doença também, infelizmente, ela atrai a atenção. Nós precisamos nos libertarmos da necessidade de chamar a atenção do outro de uma forma de vítima, pela vitimização. Nós precisamos chamar a atenção do outro ou nos envolvermos com o outro pelo amor, sem prisão, sem nada. O amor é a virtude que não tem prisão, é libertação total, é total liberdade. Quando nós estamos presos por alguma coisa, isso não é amor. Trazer o meu amor amarrado, né, em 3 dias, né, como a gente vê nos posts, eu trago o seu amor em 3 dias, isso não é amor. O amor é livre. O amor é livre, por isso que não vai, por isso que fica. Quando é apego, aí não vai, porque ou vai e fica na tensão, e aí a gente vê os problemas que nós vivemos na sociedade hoje, de punir o outro porque não é mais amado. Mas isso nunca foi amor. Nunca foi amor. É comum as pessoas abandonarem o outro e depois entram em desespero. Eu amava. Não, você não amava, você agora está se sentindo rejeitado. É uma diferença muito grande. Não amou durante o período, por isso que abandonou. Agora se sentiu perdido, se sente rejeitado e quer o outro de volta, mas aí tem um preço muito grande. O que é a cura na psicanálise? Ele diz assim, a dissolução dos sintomas neuróticos. Não temos muitas escolhas, ou nós somos neuróticos ou psicóticos. É melhor ser neuróticos, porque a neurose é o que todos nós temos. A mania de fazer determinadas coisas, o controle excessivo de determinadas coisas, o medo de muitas coisas. E na psicose é diferente, porque normalmente a pessoa não tem medo, ela não está presa ao princípio da realidade. Nós exageramos na realidade como neuróticos, e o psicótico não está preso à realidade porque não desenvolveu a realidade. Então ele é carente da realidade. O que nós entendemos como preocupação, como uma série de coisas, eles não entendem isso, não desenvolveram esse papel. Então a neurose está presente na nossa vida. Por exemplo, medo do elevador é uma forma de neurose. Eu sei que aqui ninguém tem, mas medo de barata. Tem lugar que a barata parece um monstro, né? É um verdadeiro monstro, e aí as pessoas correm, sobem na parede. Isso também é uma forma de neurose. Alguém disse que ela é perigosa. Por exemplo, a criança pode colocar ela próximo de uma cobra que ela não tem medo, ela pega na cobra. Agora os adultos, depois de muito tempo, se colocar a cobra dentro de um vidro, tampar o vidro, eles nem pegam no vidro, porque tem medo de serem ainda mordidos pela cobra.
Isso é a neurose, ou seja, é a falta de convicção da própria realidade que ele está exagerando em vivê-la. Tornar inconsciente, né? Tornar inconsciente consciente, tornar o inconsciente consciente, identificando e ressignificando traumas e desejos recalcados e reprimidos. Ou seja, aquilo que está no nosso inconsciente, que vai emergir durante a vida toda e que começa a ser armazenado durante a gravidez, durante a gravidez da nossa mãe, nós já começamos a ter contato com tudo que a mãe sente. Durante até 10 anos, nós vamos ter mais contato ainda. E todo esse material, isso vai ter depois ser trabalhado. Não fica escondido, na verdade ele fica escondido, mas não fica esquecido, né? Tudo que nós fazemos perto da criança, ela não interpreta, mas ela guarda. Aí as pessoas não entendem isso. Não, perto da criança, a criança não sabe de nada. Não, ela não sabe interpretar, mas ela guarda. E tudo que nós guardamos vai ter que emergir um dia a consciência. E aí pode vir em doenças, em dores, em desespero, dificuldade de convivência, dificuldade de se manter num relacionamento, porque isso vem de informações que estão guardadas. A mente inconsciente é chamada de atemporal, não envelhece. A qualquer época nós lembramos de questões que sequer nós sabemos que aconteceram. Nos processos de regressão isso é muito comum. Basta você pedir para a pessoa que ela vá no momento aonde surgiu o sofrimento que ela está vivendo agora, que ela vai. Ela vai lá no útero, ela vai em 2 anos, vai em 1 ano e meio, que ela nem sabe que isso existe, e lá está o problema que ela precisa ressignificar. O que é recalcar? Recalcar são traumas que a criança, como não sabe interpretar, ela guarda no inconsciente como um arquivo que nós zipamos. Nós vamos lá, zipamos um arquivo no computador, guardamos. Isso a gente pode fazer analogia com o recalque, que é um conteúdo extremamente violento para a criança, vamos dizer assim. Ela recalca para se proteger. Reprimir significa algum trauma que nós sofremos, já com uma certa idade, que nós já damos conta de identificar, mas nós reprimimos, ou seja, ele fica consciente, inconsciente e consciente. Nós sabemos relatar, nós sabemos identificar e até dizer o que aconteceu. Quando é recalcado, nós não temos alcance, depois de adulto, a não ser por forma de as terapias, por regressão, por uma série de fatores, de técnicas que podem ser usadas. Elaboração de conflitos psíquicos, trabalhando as emoções reprimidas para reduzir tensões internas. Nós nos preocupamos com as tensões externas, mas as que mais trazem complicações são as internas. Às vezes, aparentemente, estamos tranquilos, mas por dentro nós estamos totalmente detonados. Nós estamos sofrendo. E aí, esse sofrimento ele vai aparecer, porque é a descarga de energia. Nós gastamos energia, pensa o transformador, né? O transformador, ele tem lá uma canelinha, e quando excede a quantidade de energia que vem para ele, a canelinha solta, ele não explode. Mas se ela não soltar, ele vai explodir, porque vem em excesso. O ser humano não tem essa canelinha, né? Ele dispara em alguma coisa, ele dispara nos vizinhos, nos amigos, nos parentes, ele dispara no próprio organismo, porque ele direciona essa raiva contra um órgão interno, contra o coração, contra os pulmões, contra o intestino, ou seja, aquilo que eu não descarrego no outro ou externamente, eu descarrego internamente. É assim que funciona a nossa realidade. E a transferência e interpretação. A transferência é quando conversamos com alguém que nós confiamos, nós transferimos para ele determinados sintomas que nós estamos vivendo. Mas a maioria dessas pessoas não sabe interpretar. Porque a interpretação de um problema que nós estamos vivendo, ele é contrário ao que nós estamos falando. De repente eu estou falando de uma situação, mas não é aquela realidade. Aquilo ali é o efeito, não é a causa. Na interpretação eu preciso, junto com a pessoa, entender qual é a causa. E a causa sempre está bem distante.
A doença é só o efeito, não é a causa. A causa pode ser um aspecto emocional, digamos, aquilo que apareceu, que a gente observa é o efeito. Nós precisamos identificar a causa. E a cura sobre a perspectiva espiritual é autoconhecimento e transcendência, né, como nós colocamos no início, conexão com a essência interior. Todos nós somos luzes na essência, né? Mas nem reconhecemos que somos luz, achamos que nossa lamparina está apagada. Como nossa lamparina está apagada, nós não fazemos nenhuma atividade para acender. Como é que nós acendemos? Nós acendemos a nossa luz com oração, conexão com a espiritualidade. E isso pode ser através de meditação e de uma série de outras técnicas. Tanto a meditação como a oração, ela traz equilíbrio emocional. Portanto, quando nós temos equilíbrio emocional, nós nos conectamos com a espiritualidade. Ah, mas quando eu estou desequilibrado eu não me conecto? Não, porque eu não acredito nem em mim, como é que eu me conecto com alguém que eu não percebo? Quando estamos em crise, nós desconsideramos a existência de Deus, porque nós achamos que Deus tem que resolver todos os nossos problemas. Não, Ele nos deu a oportunidade para que nós possamos, cada um de nós, resolver os nossos próprios problemas, com a ajuda dEle, mas Ele não pode resolver. Nós não podemos sentar e esperar. Tudo na vida é uma experiência, tudo na vida é um ensinamento. Nada é por acaso e nada é totalmente despretensioso que nós não podemos tirar algo em troca. Prática de perdão e gratidão, que é a liberação de ressentimentos e emoções tóxicas. O perdão, ele é a desconexão que nós podemos fazer do outro, que nós estamos, quando estamos com raiva, nós estamos vivendo o outro, fixado no outro. Nós não somos mais individual, nós estamos conectados ao outro dia e noite. Então, quando nós cortamos através do perdão, nós nos desligamos do outro e começamos a viver. Outro fator importante é a gratidão. A gratidão, ela anda de mãos dadas com o amor. Não há amor sem gratidão e não há gratidão sem amor. E às vezes nós sequer reconhecemos o bem que os outros fazem por nós, a presença dos outros na nossa vida, aquilo que eles estão trazendo de aprendizado, porque nossas dificuldades de relacionamento, elas são aprendizado para nós. Precisamos entender isso, né? Quanto mais nós paramos, refletimos e discutimos as relações, entendemos os conflitos, mais nós evoluímos espiritualmente. O papel das emoções na cura. As emoções reprimidas geram bloqueios. Bloqueios no coração, bloqueio no pulmão. Os problemas cardíacos, eles são normalmente decorrentes das pessoas rígidas demais. Os problemas pulmonares estão ligados à nossa dificuldade de relacionamento. Ou seja, todas as doenças têm uma conexão. Nós precisamos entender cada uma delas e poder olhar para dentro. Quando aparecer o problema, olhe para dentro, não olhe para fora. Ah, eu tenho que ir no médico? Claro, vá no médico, mas procure também no seu espírito o que ele precisa corrigir. E aí, quando corrige, você se liberta dos problemas emocionais. Expressão emocional facilita a cura. As técnicas, psicoterapia, práticas meditativas e exercício de respiração e relaxamento. Nós temos um antídoto perfeito para a cura, que é a respiração, mas nem usamos. Nós usamos a respiração só para poder nos mantermos vivos. Mas a respiração oxigena tudo. A respiração nos traz para o presente. A respiração permite que nós estejamos no presente. Ela reduz a velocidade do pensamento, portanto, é um antidepressivo também, porque a depressão é exatamente essa desconexão. Pensamento, os problemas de transtornos, de ansiedade, a respiração também reduz. A angústia reduz, o medo reduz com a respiração. Porque no presente não existe problema. Se alguém tiver problema no presente, não está vivendo o presente.
No presente não existe problema. O problema é sempre no passado. Não existe só no amor, só amor no presente. E Deus só está no presente, não está no passado. Ou seja, quando nós estamos com medo, nós estamos distante do amor e perdemos a conexão com Deus. Deus não perde conosco, mas nós perdemos com Ele. Integração entre a psicanálise e a espiritualidade. Como pode ser feito? A psicanálise ajuda na compreensão de padrões inconscientes e a espiritualidade proporciona sentido e transcendência. Então veja, eu trabalho meus conteúdos inconscientes que precisam ser, nós estamos aqui exatamente para nos conhecermos e aí precisamos entrar nesse desconhecido, porque é no desconhecido que nós estamos, não é no conhecido. Os problemas que mais nos afligem não são os conhecidos. As pessoas às vezes chegam e relatam todos os problemas, mas aquilo você já conhece, já sabe o que fazer. Isso não precisa nem de ajuda, né? Aquele que você não conhece é que mais te traz problema. E normalmente os menores são os que mais nos afetam, porque os grandes a gente já olha para eles e não surge um problema grande. Todos os problemas surgem pequenininho e vão surgindo e aumentando na medida que nós vamos perdendo, né, o interesse ou não buscamos solução para aquilo que aparentemente achamos que é insignificante. Tem uma lei, eu gosto de repetir, que é a chamada Lei de Pareto. Ele diz que 80% dos problemas decorre de 20% de detalhes insignificantes. 80% dos casamentos acabam por 20% de problemas insignificantes. Todas as questões elas podem ser avaliadas com esse princípio de Pareto. Quais são os métodos que nós podemos combinar para poder trabalhar essa conexão da espiritualidade e da espiritualidade para a cura? Terapia integrativa, são vários modelos de terapia integrativa, vários centros têm. Dialogar, sentar, conversar, trazer as pessoas participarem, combinando métodos, aqui no caso, psicanalíticos e espirituais. A psicologia transpessoal, né, que explora estados ampliados de consciência, como ir até as nossas vidas passadas, em algumas técnicas é possível, você conectar com vidas passadas, entender. Claro que tudo isso é possível a partir do momento que a espiritualidade permite que isso aconteça. É necessário ir? Não, vamos resolver todos os problemas agora do presente, que aí os do passado nós ressignificamos e vamos seguindo para frente. E um outro chamado mente plena, que é mindfulness, né, que técnicas de presença e aceitação. Mente presente é tem os exercícios de nós ficarmos permanentemente no presente. Se nós vamos fazer alguma coisa, estarmos totalmente no presente. Vocês já observaram que as pessoas normalmente não estão no presente quando estão fazendo as atividades? Elas vão caminhar, estão com um fone, ouvindo música, então elas estão concentradas na música. Por que é proibido, em muitas companhias, dirigir ouvindo som? Porque a pessoa dirigindo, ela tem que tomar muitas decisões. Vai para a direita, vai para a esquerda, segue. E na hora que ela presta atenção na música, a atenção dela volta para o rádio e ela não consegue mais prestar atenção na pista. E a desatenção, a maioria dos acidentes são falta de atenção. Os acidentes de trânsito, eles são, quase por unanimidade, falta de atenção de um dos motoristas que se envolveu. E hoje nós temos uma facilidade muito grande para a desatenção, que é o celular. As pessoas dirigindo, passando mensagem, dirigindo, ouvindo mensagem, dirigindo, digitando, que eu acho que isso desculpe, mas é parecido uma roleta russa com um revólver. Você bota uma bala e fica aqui. É semelhante. Eu atuei muitos anos na área de segurança do trabalho, como técnico de segurança, e 98% dos acidentes são evitáveis. Por quê? Basta atenção. O que a gente observa nas pessoas, os acidentes, é sempre falta de atenção. Não houve a devida preocupação, e o que a gente observa é que as pessoas valorizam muito pouco o próprio físico.
Às vezes não preocupa com os olhos, não preocupa com os ouvidos, entra no carro, bota o cinto porque pode ser que tenha um policial lá na frente. E quantos eu conheci, algumas pessoas que ficaram cegas dos dois olhos, na época em que o para-brisa não tinha. Hoje, quando quebra o para-brisa, ele despedaça. Mas sempre quando a pessoa bate o carro e ele não está com o cinto, ele bate a cabeça no para-brisa e os olhos, normalmente, vêm, o vidro vem direto nos olhos. Ou seja, são displicências que nós, às vezes, nem levamos em consideração e que coloca a nossa vida em risco. Então, as técnicas de presença, vai dirigir, dirige. Se está dirigindo, não converse olhando para o outro, converse olhando para frente. Recentemente eu fui com uma pessoa numa cidade, eu vim assim rezando, eu acho que foi o dia talvez que eu rezei um pouco mais. Foi igual um dia também no voo que o avião caiu assim muito rapidamente. E eu acho que as pessoas até canonizaram alguns lá no dia, na hora, porque tinha alguns santos que foram esquecidos. E apareceu tanto santo na hora, a mesma coisa. A pessoa ele ia dirigindo e olhando para o lado. Ou seja, para prestar atenção no outro, você tem que prestar atenção naquilo que você se dispôs a fazer. Vai caminhar, caminhe com todos os sentidos. Porque aí você presta atenção nos pássaros, nos passos, né, que você está dando. Você observa a paisagem. Isso é cura. A cura é você estar presente com você em todos os momentos da vida. E para concluir aqui, a cura envolve autoconhecimento, porque ela tem a liberação emocional e conexão espiritual. Então, sempre que nós temos essa conexão espiritual, nós nos libertamos. Precisamos fazer isso 24 horas por dia, porque às vezes não só fazemos no momento da oração. Fazemos uma oração de 5 minutos e criamos problema o resto às 24 horas e quase 25, né? Porque a gente passa batido em algum momento. Combinação entre psicanálise e espiritualidade favorece o bem-estar integral. Mente, o interior, conhecendo. Eu gosto de fazer referência à psicanálise como autodescobrimento, o renascimento. É se conhecer. Nós não nos conhecemos. Esse é um dos maiores problemas, que nós queremos que os outros nos conheçam, nos ajudem, mas nós não sabemos quem somos. Na verdade, no livro Autodescobrimento, a Joana de Anjos, ela diz que a primeira pergunta que nós precisamos fazer, e repetir ela sempre, é quem somos? Ou quem sou, né? Quem sou? Essa pergunta não é fácil de responder. Precisamos levar a vida inteira para responder. Todos os dias nós mudamos. Todos os dias precisamos perguntar quem eu sou. E o último, autoconhecimento, é o primeiro passo para a verdadeira cura. Lembramos que a cura começa no espírito, perispírito, físico. Espírito, mente, corpo. Se nós fizermos isso, começarmos a trabalhar, ler e aplicar na nossa vida o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra que tem disponível, eu tenho certeza que nós vamos evoluir assim, em passos mais largos nessa reencarnação. Que a paz e o amor do Cristo seja sempre conosco. Mais uma vez, muito obrigado.